Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos estar falando sobre sets e tuplas nesse vídeo, tá? Sets e tuplas são quase iguais à lista, tá? Porém, cada uma tem a sua particularidade. Aqui vamos estar falando sobre tupla inicialmente. Tupla, ao invés de a gente estar usando aquele quadrado, assim, aquele parêntese quadrado para poder estar pegando, colocando os valores dentro dele, a gente está usando um parêntese normal, tá? E aí a gente pode colocar os valores dentro dele, assim como a gente adiciona dentro da lista. Hoje conseguimos acessar o index, um índice de cada valor que existe dentro e podemos até contar quantas vezes aqueles valores existem dentro daquela tupla. Porém, as tuplas, elas são imutáveis. É uma coleção imutável. Você não consegue remover os valores dela, ou você também não consegue inserir valores delas pelo código, tá? Claro que você pode ir lá e deletar, não é nada te impede de você ir lá manualmente e deletar. Porém, uma vez que você coloca esses valores dentro de uma tupla, você não consegue remover ou inserir valores através do código, tá? Então, esse aí é uma particularidade da tupla. Claro que você pode criar uma nova tupla, a partir dos dados que existem nessa primeira tupla, tá? Porém, essa primeira tupla você não consegue mudar. E aí, a gente também tem os sets, né? Que é quase igual também uma lista, é quase igual uma tupla, porém, existe essas chaves aqui, né? Como se fosse aquele parêntese de caixinha, né? Como eu falo para vocês. E ela também tem essas particularidades. O set, né? Quando a gente fala set em inglês, significa coleção. Então, o set é o que traz a ideia de coleção ao pé da letra. Porém, os sets a gente não pode colocar mais de um item dentro dele iguais, assim como a gente pode fazer na lista ou dentro da tupla. A gente pode até colocar os valores ali, porém ela segue coleção ao pé da letra, tá? O nome mesmo já diz sets, né? Então vamos supor, aqui tem 45 Anderson Maria, Jonathan e 1.5. Se a gente coloca um Anderson duas vezes aqui e a gente for tentar dar um print nesse set, ele não vai retornar dois Anderson, ele vai retornar apenas um Anderson. Então, vou estar trazendo para você no código para você entender um pouco melhor do que eu estou falando sobre esses dois tipos de coleção além da lista. Ótimo, então a gente já está aqui, né? Vou estar falando aqui primeiramente sobre tuplas, tá? Então aqui a gente pode ver aqui que eu estou trazendo uma tupla que está sendo atribuída para a variável estações. Então vou dar um print aqui, tá? Vou dar um print aqui em estações, tá? E aí, deixa eu ver se está certinho aqui. Tá certinho, vou dar um run aqui, vocês vão ver que ela já vai estar aqui. Então a gente não consegue fazer aquilo que a gente conseguia fazer dentro de uma lista, por exemplo, estações.pop. Eu posso colocar aqui o zero, por exemplo, se eu não me engano, é zero. É isso mesmo. Se eu colocar aqui como lista, por exemplo, eu vou estar conseguindo dar um pop, né? Não sei se é por index, eu não lembro. Vou dar um run aqui para ver o que acontece. Ele conseguiu remover, né? Então é por index mesmo. Você pode ver aqui que ele removeu o primeiro valor, que é a primavera. Agora, se eu vier aqui, ó, e tentar dar um pop usando uma tupla, aqui vai estar o pop, você pode ver que deu até erro, ó. Se eu dar um run aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Deu um problema, porque tuple object não tem um atributo pop, tá? Essa é uma ideia que eu estou passando para vocês. Como é que eu posso descobrir o que que tem, quais que são os métodos que tem dentro desse tipo de coleção? Eu vou estar passando aqui para vocês um pouco a mais, tá? É um pouco mais avançado, mas não se preocupem. A gente pode vir aqui, ó. Vamos supor que esse cara aqui, vamos deixar ele como tupla mesmo. Eu vou estar comparando com a lista. Quando eu vier aqui, você pode usar um método do Python chamado dir para poder saber o que, que existe dentro desse estruturamento de dados. Então, quando a gente roda ele vai mostrar aqui quais são os métodos que a tupla tem. Claro que tem esses aqui que vocês não precisam se preocupar agora, porém ele tem esse count e tem esse index, tá? Que a gente pode contar os valores. Agora, vamos supor que isso daqui é uma lista, tá? Supor que isso aqui é uma lista. Vou dar um run aqui e você vai ver a diferença de métodos a mais comparado com o tuple. Esse primeiro aqui é um tuple, tá? Que eu coloquei lá para vocês. E agora eu estou rodando como uma lista. Olha a diferença. A gente tem o append, a gente tem o clear, a gente tem o copy, a gente tem o count, extend, index, insert, pop, remove, reverse e sort. E o próprio tuple só tem dois, que é o count e o index, entendeu? Essa é a diferença, né? Que aqui esse count você só vai contar o número de vezes que uma palavra existe dentro do tuple, e o index é para poder saber qual que é a posição, o que é o índice, né, daquela palavra ou daquele valor dentro do tuple, tá? Então aqui você vê a diferença do tuple para o index. Agora vamos lá, vamos falar sobre, vou até deixar aqui no Paint, sets, tá? E aqui tá tudo certinho, deixa eu dar um Ctrl Tab aqui, ó. Vou dar fechada aqui. Vamos falar sobre sets agora, tá? Fazer ele voltar. Sets é coleção.
tá? Sets, se você traduzir, se você colocar lá no Google Tradutor, sets, e você ver a tradução, você vai ver que é coleção, tá? Então, quando a gente coloca os valores aqui dentro de chaves, isso aqui é uma coleção. Então, vamos supor aqui, eu vou dar um print em coleção do Mario, tá? Não vou colocar Mario, não. Vou colocar aqui João, tá? Porque eu não tô falando do Mario do videogame. Tô falando da pessoa Mario, tá? Vou colocar aqui coleção João. Então, o João, ele tem uma coleção de gibis, vamos supor que é gibis, ou jogos de videogame com nome de super-heróis, por exemplo, tá? Tá conversando aqui com um amigo dele, né? Poxa, esse aqui é a minha coleção de gibis e o Thiago também tá falando aqui da coleção de gibis dele, tá? Então você pode falar que é jogo, você pode falar que pode ser qualquer coisa. Se eu dar um run aqui, ó, ele vai trazer... Opa! Tá, perdão. Se eu dar um run aqui, deixa eu só limpar. Se eu dar um run aqui, ele vai trazer a coleção do João, né? E existe um ditado bem antigo, né? Eu vi esse quando era adolescente, que figurinha repetida não completa a coleção, né? Então, vamos supor, se o João ele tem um Spider-Man e a gente vem e coloca outro Spider-Man aqui dentro, vamos ver o que, que vai acontecer. Tem dois Spider-Man aqui. Será que vai retornar dois Spider-Man? A gente está falando de coleção, né? Olha só o que aconteceu. Ele não retornou dois Spider-Man, porque é coleção. Normalmente, quando a gente vai se encontrar com um amiguinho, a gente vai trocar aquelas figurinhas que a gente tem repetida na nossa coleção, porque figurinha ou álbum repetido, ele não completa a coleção, né? Então, é exatamente isso que acontece com um set. Você não consegue colocar valores repetidos. Você pode até ver aqui no código que tem dois, mas no código em si, no conceito de coleção, ele não aparece, tá? Pode ser qualquer valor aqui que for repetido, ele não vai aparecer, diferente de tuplas e de lista, e até dicionário que eu vou estar falando no próximo vídeo. Tá, então beleza. A gente também pode fazer a comparação de sets entre si, tá? A gente pode fazer a união, a gente pode fazer a interseção, a diferença e a diferença simétrica. Então vamos lá, vamos estar trabalhando aqui para poder a gente começar a fazer essa comparação de um para o outro. Que nem aqui a gente tem Spider-Man, Capitão América, Hulk, e tem um repetido, os dois têm igual, que é o Hulk, Superman, Mulher Maravilha. Então vou estar fazendo a união aqui dos dois, vou estar aqui fazendo aqui a print. E aqui em cima, vou estar colocando aqui união, tá? Vou colocar aqui união. União. Vou estar copiando esse carinha aqui, dá um Ctrl X. E eu vou dar um Ctrl V aqui. E a gente pode fazer essa união, tá? Se você estiver procurando união, esse valorzinho aqui, que é uma barrinha, ele fica do lado do Z no teclado, tá? Só dar um Shift e apertar o botão que está do lado do Z. Então vamos comparar, fazer a união desses dois, para saber qual que é os valores que retornam. Vou estar limpando aqui, aí tem a coleção do João, né? Eles estão conversando entre si e eles falaram assim, vamos unir a nossa coleção e ver qual que a gente tem em comum. E aí vamos colocar aqui, coleção do Thiago, tá? Vamos fazer essa união aqui e ver o que que retorna. Olha só que interessante. A União, ela retornou o Super-Homem, retornou o Hulk, Capitão América, Mulher Maravilha e o Spider-Man. Então, um saiu fora. O que é repetido, ele não traz de volta. Tá? Então ele fez a união, falou, a gente tem isso aqui em comum, então não precisa estar mostrando várias vezes, tá? Porque a união, o que que acontece? Ela só traz os valores que são únicos, tá? Essa é a união. E agora a gente pode fazer o quê? Vou estar comentando esse cara aqui, tá? Vou dar o Ctrl C, vou dar comentada, e aí a gente vai fazer a interseção, que é o E. Interseção. Ótimo. Então, vou dar dois pontos aqui e vou dar um run para ver o que que acontece. E olha só o que que ele vai retornar. Ele só trouxe a interseção, o que os dois têm em comum, tá? Então, quando a gente faz os dois, fala assim, ei, qual que a gente tem em comum? O João conversa com o Thiago, poxa, a gente tem em comum o Hulk. Então, essa é a interseção que a gente tem. E a diferença, ele vai trazer os valores que tem diferente um do outro, tá? E tem a diferença assimétrica, tá? Eu vou colocar aqui a diferença, esse pontinho aqui, e aqui eu vou estar colocando o menos, porque ele vai fazer, como posso falar para você, ele vai pegar os dois e vai tirar os que estão diferentes, né, um do outro. Vou dar um run aqui, e aí ele vai fazer a diferença. Olha só, o que eles têm de diferente é o Capitão América, tá? E o Spider-Man, né? Claro que tem o Mulher Maravilha e tudo mais, porém, ele não traz a diferença correta. É como se eles falassem, eu tenho de diferente isso aqui, eu tenho de diferente isso aqui. Porém, eles falam, mano, mas tá faltando alguma coisa. Aí a gente pode estar usando a diferença simétrica para poder trazer a diferença real, a diferença correta entre um e outro, tá? Então vou colocar aqui a diferença assimétrica, né? Simétrica, que é o... Vocês podem procurar ali o C cedilha no teclado de vocês, o símbolo de tio.
Você dá um shift, né? Aperta o shift e aperta o símbolo de tio, vai aparecer esse valor. Aí você dá um espaço também. Então, a gente vai fazer a diferença simétrica agora para poder trazer realmente os valores que são diferentes entre os dois. Ele vai falar, poxa, deixa eu ler o seu. Falou assim, vamos ver qual que a gente tem que é diferente um entre o outro. Então, aqui no caso, ele vai retornar provavelmente Spider-Man, Capitão América, Super-Homem e Mulher Maravilha. Então, realmente, foi esses 4 valores que retornaram de diferente. O João fala pro Thiago, olha, eu tenho o Capitão América e ele é o melhor gibi que eu já li até hoje, o melhor jogo que eu joguei até hoje, você precisa comprar. Aí na próxima semana, o Thiago, ele compra, tá? Ele compra esse jogo, esse gibi, e aí eles vão fazer a diferença simétrica. Aí, o que, que vai acontecer? O Capitão América, ele não vai aparecer aqui na diferença entre eles, tá? Vai aparecer só Mulher Maravilha, Spider-Man e Super-Homem. Deixa eu dar um run aqui novamente. Tá vendo? Spider-Man, Mulher Maravilha e Super-Homem. Porque esse daqui, ó, o Capitão América e o Hulk está em comum entre os dois. Beleza? Então, essa aula aqui é sobre tupla e sets, tá? Então aqui a gente vai estar falando sobre tuplas. A gente falou sobre tuplas, né? Que são imutáveis. A gente não consegue inserir, a gente não consegue remover. Porém, a gente consegue criar outras tuplas a partir dos valores que estão aqui. Os sets, né? Que são coleções também ao pé da letra, que não repetem os valores. Tá? Porém, a gente pode fazer a comparação um entre o outro, ver a diferença, a união e até a diferença simétrica, a interseção entre um e o outro e vários sets, né, que são coleções. Tá? Então, logo após esse vídeo, eu vou estar colocando alguns exemplos, tá? Tem algumas coisas que eu não coloquei aqui no vídeo, porém, eu vou estar colocando no exercício, tá? Para vocês estarem treinando. É super importante que vocês entendam isso daqui, porque quando a gente começar a trabalhar com coisas mais complicadas, vocês consigam entender e vocês consigam acompanhar, beleza? Então, essa é a aula de tuplas e sets.